estudantes, eu sou o professor Anderson Gêmeo, sejam muito bem-vindos! Tratando hoje sobre um assunto que, apesar de ser muito fácil, ainda deixa muita gente de cabelo arrepiado. Que assunto é esse? A crase! Se você ainda tem dificuldade de saber quando empregar o acento grave, então cola comigo, para de bater cabelo e vem aqui estudar com o professor Anderson Gêmeo. Este é o primeiro de uma série de vídeos que farei sobre este conteúdo, para que você nunca mais tenha dúvidas de quando empregar o acento grave. Cola comigo, vem pra cá! E a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é crase. Crase é a fusão de duas vogais iguais em uma só vogal. Ou seja, nós aqui estamos nos referindo à fusão da preposição a com o artigo definido a. Quando esses dois A's se encontram em uma frase, eles se unem. Isto quer dizer que nós nem dizemos nem escrevemos a. É isso que recebe o nome de crase, esse fenômeno de fusão entre essas duas vogais. Ainda tem muita gente que acha que crase é aquele acento que, na verdade, deve ser nomeado, chamado de acento grave. Por favor, também não o confunda com o nosso amigo acento agudo. Dito isso, a gente entende que o correto é falar em emprego do acento grave para indicar a crase. E entende também que existe apenas uma regra. Não precisa memorizar aquela lista completa, um monte de coisa, porque a regra é uma só. Acentua-se o A duplo, ou seja, o A que é a fusão da preposição a com o artigo definido a. Mas você pode dizer assim, sim, mas como é que eu vou saber se acontece ou não acontece essa fusão? Vou ensinar para você agora duas condições necessárias para que aconteça numa frase, ocorra numa frase a presença desses dois A's, esse encontro. Veja só, a primeira condição é, antes deste A, precisa existir um termo que exija a preposição a. E a segunda condição é, depois deste A, precisa existir um termo que exija o artigo definido a, ou seja, o substantivo feminino. Você já sabe que só vai ocorrer crase, no mínimo, se existir um substantivo feminino que exija a presença do artigo definido a. Então, vamos a um exemplo que vai nos ajudar a compreender essas duas condições necessárias para que ocorra a crase. Exemplo, vou à praia. E aí, este A antes da palavra praia deve ou não deve receber o acento grave para indicar a crase? Ocorre ou não ocorre crase aí? É muito simples. A primeira condição é que o termo antes do A exige a preposição a. Vou, verbo ir. Então, quem vai a algum lugar. Percebe que o termo vou pede a presença da preposição a e a palavra praia. Será que pede o artigo definido a? Você percebe isso quando retira a palavra desta frase e coloca em outra. Exemplo, você fala praia é bonita ou a praia é bonita? Você fala a praia é bonita. Você percebe que o substantivo feminino praia exige a presença do artigo definido a. Então, desta forma, nós devemos escrever vou à praia, com o acento grave sobre este A, indicando aí a fusão da preposição a com o artigo definido a. Tá vendo como é fácil? É simples assim! Nos próximos vídeos ensinarei a vocês outras linhas de raciocínio que ajudarão a identificar a ocorrência ou não da crase. Enquanto isso, comenta aqui quais são as suas maiores dificuldades para identificar se ocorre ou não ocorre a crase. E compartilha, marca todo mundo, porque nos próximos vídeos todas as dúvidas serão tiradas. Beijo pra vocês!